Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário, e vamos aqui para o nosso vídeo número 4, onde estamos fazendo alguns comentários sobre a reforma da Previdência Social. E nesse quarto vídeo nós continuaremos tratando do regime geral de Previdência Social. O regime próprio de Previdência foi visto nos vídeos 1 e 2. No vídeo 3, já começamos a tratar do regime geral de Previdência Social. Nesse vídeo número 4, continuaremos aqui os comentários a respeito das mudanças que a PEC 287 pretende fazer nas regras do regime geral de Previdência Social. E lembrando mais uma vez que os nossos comentários acerca da PEC 287, eles serão baseados no substitutivo do relator Arthur Maia, que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados no dia 3 de maio de 2017. Então será em cima desse substitutivo que os comentários serão feitos, porque é exatamente esse substitutivo que será levado ao plenário da Câmara dos Deputados em data que nós não sabemos qual será, né? É importante falar que esse vídeo está sendo gravado no dia 17 de maio de 2017, para você ter uma ideia de tempo aqui, de espaço e de tempo, tá legal? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo das regras que estão sendo propostas aqui sobre a questão do regime geral de Previdência Social. Vamos lá! Cobertura e atendimento, né? O que é que a Previdência Social vai dar cobertura? O que é que a Previdência Social vai atender? Essa questão da cobertura e do atendimento da Previdência Social, ela atualmente é prevista lá no caput do artigo 201. Só lembrando outra coisa que já foi dita nos vídeos anteriores, mas se você está assistindo o primeiro vídeo agora, vou falar para você. Aqui a metodologia que nós vamos usar, né? Sempre aparecerão aí na tela do seu computador, ou da sua televisão, ou do seu smartphone, o equipamento que você esteja usando para assistir essa aula, sempre vai aparecer tabelas de 2 colunas. Nessa primeira coluna eu mostro para você qual é a regra atual. O que é que está previsto atualmente lá no texto da nossa Constituição Federal. Na segunda coluna, nessa coluna aqui que está do lado direito, eu mostro quais são as mudanças que a PEC 287 pretende fazer no texto da Constituição. Então vamos lá sobre essa questão da cobertura e do atendimento, né? O artigo 201, o caput do artigo 201 da Constituição Federal, diz que a Previdência Social atenderá. Aí aqui o inciso 1 fala: cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. O texto da PEC diz o seguinte: cobertura dos eventos de incapacidade temporária e incapacidade permanente para o trabalho, morte e idade avançada. Bem, a mudança aqui que está sendo proposta, na prática, ela não terá muita influência, né? Porque aqui, onde tem eventos de doença, simplesmente a PEC troca por eventos de incapacidade temporária. É porque, às vezes, o segurado está com uma determinada doença, por exemplo, assim, uma gripe. Mas ele, em decorrência dessa doença, ele não perdeu a incapacidade para o trabalho. Mesmo gripado, gripe é doença, é uma doença besta, mas é doença. Mesmo gripado, ele tem condições de ir ao trabalho. Então, como ele está com uma doença, uma gripe, mas tem condições de ir ao trabalho,
ele não vai receber nenhum benefício da Previdência só porque está com essa doença boba, não, né? Agora, se o quadro clínico piorar e ele ficar incapacitado para o trabalho, aí sim ele vai receber um benefício da Previdência chamado auxílio-doença. Está lá na Lei 8.213, né? Se ele ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos, ele receberá um auxílio-doença. E já é assim. Agora, o que a PEC está propondo aqui é colocar um termo que tenha mais a ver com a realidade. Então, o evento que a Previdência vai dar cobertura não é o evento da doença, é o evento da incapacidade para o trabalho. Porque tem doença que não provoca incapacidade para o trabalho. Outras doenças provocam. Então, o segurado da Previdência vai receber o benefício somente se ficar incapacitado para o trabalho. E aqui, onde no texto atual fala em invalidez, o texto proposto pela PEC fala em incapacidade permanente para o trabalho. Se o segurado ficar de forma total e de forma permanente se o segurado ficar incapacitado de forma total e permanente para o trabalho, ele vai ter direito a se aposentar. Tá legal? Então aqui, na prática, essa mudança aí não tem muitos efeitos, porque na prática já é assim. O segurado recebe auxílio-doença, não quando está doente, mas sim quando está incapacitado para o trabalho. E a pessoa se aposenta por invalidez quando está total e permanentemente incapacitado para o trabalho. Então aqui é só dar um ajuste nos termos e substituir esses termos existentes por outros termos, digamos, tecnicamente mais apropriados. É só isso. Agora, aqui no inciso 5, a PEC 287 também está fazendo uma mudançazinha pequena que também não vai surtir muito efeito na prática, não. Aqui o inciso 5 diz que a Previdência Social atenderá pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Observado o disposto no parágrafo 2º. Aí a redação da PEC diz o seguinte: pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge e ao cônjuge ou companheiro e aos demais dependentes. Aqui percebam que a única coisa que mudou foi que apareceu essa palavra demais. Aqui tinha só dependentes e aqui demais dependentes. Aqui na prática também isso não vai representar mudança nenhuma. Agora, o texto que a PEC está propondo, ele é melhor do que o atual, porque no atual fala assim: pensão por morte para o cônjuge ou companheiro e dependentes. Aí é como se cônjuge e companheiro não fossem dependentes. Dependentes fossem só os outros. E aqui no texto que a PEC está propondo, fica claro que cônjuge ou companheiro também são dependentes. Agora, os demais dependentes, além do cônjuge ou companheiro, também terão direito à pensão por morte. Então, a redação que está sendo proposta aqui pela PEC 287, do ponto de vista gramatical, só aqui sair do meio para você ver melhor, eu tinha esquecido desse pequeno detalhe aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu sair do meio aqui, com licença. Vamos ver aqui, sai do meio, isso. Sai do meio aí para a turma ver o que está escrito aqui, né? O que está escrito aqui na proposta da PEC 287. Aqui foi acrescentado só essa palavra demais, que não foi um acréscimo em demasia, foi só para o texto ficar melhor entendido.
Então, na verdade, essa parte aqui, que você vê nesse slide aí, essas mudanças que estão sendo propostas, na prática, não surtirá muito efeito. Aqui, só foi para dar uma redação melhor para o texto. Mas fica tudo como dantes no quartel de Abrantes, na prática. Mas vamos para frente. Vamos aqui para a questão dos critérios diferenciados de aposentadoria. Parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal. Diz assim, é vedada, ou seja, é proibida. Vamos ver o que é proibida aqui. É vedada a adoção, de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral. Aqui tem a regra geral, que é a proibição de critérios diferenciados. Ou seja, os segurados do regime geral devem se aposentar obedecendo aos mesmos critérios. Não é para ter um determinado grupo com critérios mais benéficos do que os outros. Os critérios devem ser os mesmos. Aqui é a regra geral. Porém, a Constituição Federal faz algumas ressalvas. As ressalvas são as mesmas coisas que exceções. Então, a regra geral é que não pode ter critério diferenciado. Mas o mesmo dispositivo que diz que não pode ter critérios diferenciados, ele abre algumas exceções. Agora, aqui, entendam o seguinte. Com quem a Constituição está se comunicando aqui? Esse parágrafo 1º aqui do artigo 201 está se comunicando com o legislador infraconstitucional. Aqui é a Constituição Federal conversando com o legislador infraconstitucional. Por quê? É o legislador infraconstitucional quem, mediante lei, vai criar critérios para as pessoas se aposentarem, né? Ou seja, regras. E a Constituinte está dizendo para ele, olha, quando você for criar lei, aprovar lei sobre questão de aposentadoria, é para estabelecer os mesmos critérios para todo mundo. Não é para estabelecer critérios mais favoráveis para um determinado grupo de pessoas. Agora, a própria Constituição, ela já cria alguns critérios diferenciados, como, por exemplo, entre homens e mulheres. De acordo com o texto atual, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, a mulher tem uma redução de 5 anos no tempo de contribuição. No caso da aposentadoria por idade, as mulheres também têm uma redução de 5 anos em relação aos homens para se aposentarem por idade. A idade é reduzida em 5 anos. Os professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, também têm uma redução de 5 anos, tanto homens como mulheres, para se aposentar. Os trabalhadores rurais, os pescadores artesanais, os garimpeiros que trabalham em regime de economia familiar, também têm essa redução de 5 anos. Tá legal? Agora, essas diferenciações que eu acabei de falar, para mulher, para professor, para trabalhador rural, pescador artesanal, garimpeiro, essas diferenciações, elas são estabelecidas pela própria Constituição. Então, a Constituição, ela pode fazer isso. Porque ela está no nível hierárquico máximo da nossa pirâmide das normas jurídicas. Então, ela tem o direito de fazer isso. Agora, a Constituição aqui está se comunicando com o legislador infraconstitucional. Com relação ao legislador infraconstitucional, aquele legislador que faz a lei ordinária, que faz a lei complementar, aquele legislador infraconstitucional, ele só pode estabelecer critérios diferenciados nesses casos aqui que estão ressalvados. Quais são? Primeiro,
Os casos de atividades exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, no caso de segurados portadores de deficiência. Então, somente nesses dois casos, o legislador infraconstitucional pode estabelecer critérios diferenciados. A Constituição, sim, pode estabelecer critérios diferenciados entre homens e mulheres, entre trabalhadores rurais e urbanos, entre os professores e os demais trabalhadores. Sim, mas é a Constituição. A Constituição é a rainha das leis, ela pode tudo. Ok? Agora, o legislador infraconstitucional, aí ele fica limitado a esses casos. Aí, no caso desses segurados que trabalham em condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, os artigos 57 e 58 da Lei 8.213 estabelecem as regras da aposentadoria especial. Aposentadoria especial, conforme o artigo 57 da Lei 8.213, ela ocorre quando o trabalhador que trabalha nessas condições especiais trabalha durante 15, 20 ou 25 anos, em condições especiais prejudiciais à sua saúde ou à sua integridade física. E nos casos dos segurados portadores de deficiência, a Lei Complementar número 142, que está aqui, ó, Lei Complementar número 142, no artigo 3º, estabelece critérios diferenciados para os portadores de deficiência que são segurados do regime geral se aposentar. Nesses três primeiros incisos, incisos 1, 2 e 3, aqui é a aposentadoria por tempo de contribuição. Aí vai depender se a deficiência é grave, se a deficiência é leve ou se a deficiência é média, né? Dependendo do caso, se for deficiência grave, é 25 anos de contribuição para homem e 20 para mulher. Deficiência moderada, 29 para homem e 24 para mulher. Isso tempo de contribuição. Deficiência leve, 33 para homem, 28 para mulher. Isso tempo de contribuição. Então, essas três incisos aqui, é tudo aposentadoria por tempo de contribuição. Já o inciso 4 tem uma aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Aí percebam que a idade é menor do que a regra dos demais trabalhadores, né? Aposentadoria por idade para os demais trabalhadores é 65 anos de idade para homem, 60 para mulher. Aí aqui no caso das pessoas com deficiência, a aposentadoria por idade é 60 para homem, 55 para mulher. Então, aqui a Lei Complementar 142 estabeleceu esses critérios diferenciados. Por quê? Porque a Constituição está permitindo. Está aqui nas ressalvas, né? Agora vamos ver o que é que a PEC 287 está propondo de mudança aqui nesse texto. Então vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 211, na redação que está sendo proposta pela PEC 287. É vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos segurados do regime geral. Ressalvada a redução por lei complementar dos limites de idade e de tempo de contribuição em favor de... Aí aqui, mais uma vez, repete os mesmos que tem no texto atual. Apenas separou em dois incisos. No inciso 1, fala dos segurados com deficiência, né? Então, é permitido que, mediante lei complementar, sejam estabelecidos critérios diferenciados para as pessoas com deficiência, previamente submetidas à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Atualmente, nos termos da Lei Complementar 142, já é assim. E no inciso 2, a PEC permite que sejam estabelecidos, mediante lei complementar,
critérios diferenciados para as aposentadorias dos segurados, cujas as atividades sejam exercidas em condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, limitada às reduções nos requisitos de idade e de tempo de contribuição a no máximo 10 anos, não podendo a idade ser inferior a 55 anos de idade para ambos os sexos. Olha, comparando aqui o caso da aposentadoria especial, que é essa aposentadoria concedida a quem trabalha em condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, comparando com o que existe hoje, na verdade a mudança aqui está só porque a PEC está exigindo uma idade mínima. E a aposentadoria especial que existe hoje, ela não exige idade mínima. Mas, conforme os artigos 57 e 58 da Lei 8.213, é necessário que fique comprovado que aquelas condições especiais em que o trabalhador exerce sua atividade, ela efetivamente prejudique a saúde ou a integridade física. Atualmente, não é porque você pertence a uma determinada categoria profissional que você já de imediato vai ter direito à aposentadoria especial. Não, não é assim. A empresa, ela tem que contratar um médico especialista em medicina do trabalho, ou então um engenheiro do trabalho, para elaborar um relatório das condições em que o trabalho é realizado em cada estabelecimento da empresa. Aí, com base nesse laudo técnico das condições ambientais do trabalho, a empresa ela elabora o perfil profissiográfico de cada trabalhador que está submetido àquelas condições. Então, o segurado ele só terá direito à aposentadoria especial se efetivamente ele estiver exposto a esses agentes nocivos que efetivamente prejudiquem a saúde ou a integridade física. Aqui, a PEC 287 está determinando que a redução no tempo de contribuição e na idade não possam ser superior a 10 anos. Bem, mas atualmente, o menor tempo de contribuição que a gente tem é de 15 anos. Aí, na verdade, esse de 15 anos não poderia existir, né? Porque comparando com a aposentadoria do homem, o homem se aposenta aos 35 anos de contribuição, mas aí você reduzir de 35 para 15, ficariam uma redução com mais de 10 anos. Porém, o texto da PEC, ele está determinando que o tempo de contribuição para você se aposentar será 25 anos. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, 25 anos menos 10 dá exatamente 15. Então, o que a PEC está propondo aqui, na verdade, é que ninguém, mesmo que esteja submetido a essas condições especiais, possa se aposentar com menos de 15 anos. Na prática é isso. A não ser que seja aposentadoria por invalidez, né? Mas não sendo aposentadoria por invalidez, o que a PEC está dizendo, ó, com menos de 15 anos, não. Mas atualmente também não existe aposentadoria especial com menos de 15 anos. Aposentadoria especial hoje é aos 15, aos 20 ou aos 25. Tá legal? Então, na prática, a mudança aqui com relação à aposentadoria especial, na verdade, é que a PEC passa a estabelecer uma idade mínima para você se aposentar, mesmo no caso de aposentadoria especial,
que é essa aposentadoria que ocorre quando o trabalhador exerce suas atividades em condições especiais, prejudiciais à sua saúde. Então, aqui, o que está sendo proposto em mudança, na verdade, é essa idade mínima aqui, de 55 anos. As outras mudanças, na prática, não tornam-se igual ao que acontece hoje, na aposentadoria especial. Vamos lá, vamos para frente. Atualização dos salários de contribuição. O parágrafo 3º do artigo 201 da Constituição Federal diz que todos os salários de contribuição considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Primeiro, o que é salário de contribuição? Olha, salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição previdenciária. Olha, para você calcular uma contribuição previdenciária, você utiliza o seguinte procedimento. Você pega uma base de cálculo e multiplica por uma alíquota. No caso dos segurados do regime geral de previdência social, essa base de cálculo se chama salário de contribuição. A lei número 8.212, lá no parágrafo 9º do artigo 28, ela está, na verdade, no artigo 28 da lei 8.212, estabelece regras para que você determine qual vai ser o salário de contribuição. Mas salário de contribuição, digamos que é a remuneração limitada ao teto do regime geral. Porque aquelas verbas que tenham natureza remuneratória, tem natureza remuneratória é ser pago em retribuição ao trabalho. Então, aquelas rubricas, aquelas verbas que tenham natureza remuneratória, elas integrarão o salário de contribuição, mas até o teto do regime geral. Esse teto do regime geral, atualmente, é esse valor aqui, né? R$ 5.531,31. Então, se um segurado tem uma remuneração de R$ 5.000, o salário de contribuição dele será R$ 5.000. Mas se ele tiver uma remuneração de R$ 7.000, aí o salário de contribuição dele vai ser esse valor aqui. Tá legal? Então, salário de contribuição é isso, é a base de cálculo da contribuição do segurado da Previdência. Então, o parágrafo 3º do artigo 201 da Constituição está dizendo que todos os salários de contribuição que forem utilizados para o cálculo do benefício, eles serão reajustados na forma da lei. A Lei 8.213 determina que esses salários de contribuição sejam atualizados pelo INPC. O que é que a PEC está propondo de mudança? Na verdade, nada. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui que tem umas palavras diferentes, mas dá no mesmo. Aqui, a redação do parágrafo 3º do artigo 201, que está sendo proposto pela PEC 287, diz: todos os salários de contribuição e os valores de remunerações considerados para o disposto no parágrafo 8º-A desse próprio artigo 201 serão atualizados na forma da lei. E o que é o parágrafo 8º-A? O parágrafo 8º-A, você pode até ver aqui, né? Parágrafo 8º-A, deixa eu ver se eu encontro ele por aqui. Tá aqui, ó. Ele estabelece as regras de cálculo do salário de benefício. O que é o salário de benefício? É a base de cálculo do benefício. Ou seja, para você calcular um benefício, para você calcular a renda mensal de um benefício, você pega uma alíquota e multiplica por uma base de cálculo. E o que é essa base de cálculo? É o salário de benefício. E o parágrafo 3º do artigo 201, na redação dada pela PEC 287, está dizendo que todos os salários de contribuição que forem usados para o cálculo desse salário de benefício devem ser atualizados. Ou seja, deu no mesmo. Aqui usou para o cálculo do benefício. E aqui usou para o cálculo do salário de benefício. Eu até arrisco a dizer que essa redação que está sendo proposta pela PEC ela é melhor
do que a redação atual. Porque, na verdade, esses salários de contribuição serão usados para o cálculo do salário e benefício, não é para o cálculo do benefício, não. Aí eu pego esse salário e benefício que foi usado, foi calculado por meio de uma média aritmética de alguns salários de contribuição, eu pego esse salário e benefício e multiplico por uma alíquota. Aí, mediante essa operação matemática, eu encontro o valor da renda mensal do benefício. Então, eu posso até dizer que, tecnicamente, essa redação que está sendo proposta pela PEC 287, ela é melhor do que a atual. Porque os salários de contribuição são usados para calcular o salário e benefício. Posteriormente, o salário e benefício vai ser usado para calcular a renda mensal do benefício. Então, tecnicamente, a redação da PEC 287 está melhor do que a redação atual. Então, provavelmente quiseram apenas dar uma melhorada do ponto de vista técnico da redação. Vamos para frente. Vamos ver mais coisas aqui. Regras da aposentadoria. Agora sim. Agora chegou no ponto que mudanças estão sendo propostas e essas mudanças que estão sendo propostas, elas prejudicam os direitos dos segurados da Previdência Social. É bom que isso fique bem claro. Prejudicam os direitos por quê, professor? Porque esses segurados só poderão se aposentar quando tiverem uma idade mais elevada do que atualmente se aposentam. Então, se eu poder, eu estou só dando um exemplo, eu não posso me aposentar hoje não, porque eu não preencho o requisito nem pela regra atual. Imagine pela regra da PEC. Mas imagine José da Silva. José da Silva, não vou falar eu, não. Vou falar José da Silva. Quem é José da Silva, professor? É uma pessoa fictícia, tá bom. José da Silva, imagine que José da Silva, ele iria se aposentar quando ele completasse 58 anos de idade. Porque com 58 anos de idade, ele já teria 35 anos de contribuição, mas agora ele vai ter que trabalhar mais, porque estão estabelecendo uma idade mínima para ele se aposentar. E quando ele completar 58 anos de idade, ele ainda não vai ter essa idade mínima. Ou seja, quando ele completar 35 anos de contribuição, ele ainda não terá essa idade mínima que a PEC está exigindo. Então, na verdade, está sendo retirado direito. Por quê? Porque se imagine que no ano de 2018 o cara já ia se aposentar. Mas agora não vai se aposentar mais em 2018. Agora, de acordo com a regra nova, ele só vai poder se aposentar em 2022. Então, ele vai se aposentar 4 anos depois. Então, ele vai deixar de receber a aposentadoria durante 4 anos. Imagine que a aposentadoria que ele iria receber fosse R$1.000. Só no ano daria R$13.000, porque tem o 13º. Aí 4 vezes 13 dá mais de 50, né? R$1.000. Então, tiraram R$50.000 do rapaz aí. Foi. Então, retirar direito? Sim, retirar direito. As coisas têm que ser faladas com todas as palavras, sem tentar enganar ninguém. Foi, está propondo retirar direito, sim. Além de retirar direito nos requisitos, estão retirando direito também na forma de calcular o benefício. A regra matemática que a PEC está propondo para calcular o benefício resulta num valor menor. Então, além da pessoa demorar mais para se aposentar, o valor que ela vai receber é menor. Então, sim, estão retirando direito. Agora, tem que examinar as condições financeiras da Previdência Social, se realmente é necessário fazer isso,
porque a Previdência não está em condições de continuar pagando os benefícios nas regras atuais. Nesse momento eu não vou entrar nesse mérito. Eu pretendo até gravar o último vídeo dessa série, eu pretendo até entrar nessa seara aí, né? Se realmente há déficit da Previdência ou se não há. Vou entrar nessa seara sem medo de patrulhamento ideológico, porque eu percebo que nessa discussão, tanto os que são contra a reforma, como os que são a favor da reforma, eles não usam de honestidade intelectual. Não. Ambos tentam enrolar as pessoas. Tentam puxar a brasa para o lado da sua sardinha. Tanto um lado como o outro. E depois que eu comentar essa reforma da Previdência todinha, eu pretendo gravar um vídeo falando sobre essa questão de superávit ou de déficit da Previdência ou da Seguridade Social. Agora, sem medo de patrulhamento ideológico nem de um lado nem do outro. Ou seja, usando honestidade intelectual de acordo com o conhecimento acumulado. Eu pretendo fazer isso. E eu não tenho medo de patrulhamento ideológico, não. Eu já passei do tempo disso, sabe? De ter medo de patrulhamento ideológico, seja de esquerda, de direita, do centro, do escambau. Já passei desse tempo. Não estou mais nesse tempo de ficar com medo dessas coisas, não. Agora, vamos falar aqui das regras de aposentadoria. Parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal. Vamos lá. De acordo com a redação atual do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal, tem dois tipos de aposentadoria aqui, sabe? Esse inciso 1 é um tipo de aposentadoria. E esse inciso 2 é outro tipo diferente. Tá legal? Esses requisitos aqui que estão no inciso 1 e no inciso 2, na regra atual, eles não são cumulativos, não. Aqui não tem a expressão ou entre um inciso e o outro, mas é como se tivesse. Tá legal? Ah, professor, mas não tem. Eu poderia interpretar como em vez de o ser e. Aí tinha que ser os dois cumulativamente. Olha, não tem ou e não tem e. Logo, a interpretação que você deve dar para esses dois incisos não pode ser uma interpretação gramatical. Porque para ser uma interpretação gramatical, teria que ter ou então e. Que era para eu saber se esses requisitos são cumulativos ou não cumulativos. E como não tem ou e não tem e, então eu abandono a interpretação gramatical e eu vou buscar outro método de interpretação. Que a interpretação gramatical não é o único método de se interpretar a norma jurídica, não. Existem outros métodos. E aqui, a melhor interpretação que eu posso dar para esse dispositivo é a interpretação histórica. Que você tem que voltar para o tempo em que essa regra foi aprovada. E foi aprovada quando? Em 1998, por meio da emenda constitucional número 20. Que isso aqui foi o seguinte: o governo FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, ele encaminhou ao Congresso Nacional uma PEC, do jeito que Temer fez agora, Fernando Henrique também fez, lá em 1998. 1998. Tá legal? 1998. E Lula também fez, em 2003. Mas aqui foi Fernando Henrique. Esse caso aqui foi Fernando Henrique. Em 1998. E a PEC
PEC que foi encaminhada, ela tinha como objetivo que esses dois requisitos fossem cumulativos. Da mesma forma que Temer está querendo agora, que para você se aposentar, você tem que ter tempo de contribuição e idade mínima, as duas coisas. Lá em 1998, Fernando Henrique já queria isso. E a PEC que ele encaminhou para o Congresso determinava isso. Porém, o que aconteceu? Eu me lembro, porque eu venho de longe. Já faz tempo que eu acompanho esse negócio de reforma da Previdência. Eu já estou calejado, né? Essa aqui já é a quarta que eu estou acompanhando. A primeira foi exatamente essa aqui, de 1998, no governo FHC. Foi a primeira que eu acompanhei, né? E lá, quando foram votar a proposta, separaram em duas partes. No primeiro dia, votaram primeiro a reforma para o regime próprio dos servidores. Aí, para o regime próprio, a proposta do governo foi aprovada. É tanto que hoje, na redação atual, para um servidor público se aposentar, não basta tempo de contribuição. Ele tem que ter tempo de contribuição e idade mínima também. Isso desde 98 que é assim já. Porque para o regime próprio, a proposta do governo FHC foi aprovada. Agora não deu tempo de votar tudo num dia, deixar para o outro dia para votar a parte do regime geral de Previdência Social, do RGPS. Aí o que é que aconteceu? Botaram para votar a proposta para ser cumulativo, tempo de contribuição e idade. O governo perdeu por um voto. Faltou um voto para aprovar a proposta. E detalhe, o painel da Câmara dos Deputados, ele delata o voto de cada deputado. Aí fica lá escrito como é que o deputado votou. Aí observaram que tinha um deputado do PSDB, que era o partido do governo na época, que votou contra a proposta. Na verdade, ele não votou contra. Na verdade, o voto dele foi abstenção. Abstenção. Aí vejam, faltou um voto para a proposta ser aprovada. E teve um tucano, um deputado do PSDB, que se absteve da votação. O nome desse deputado era Antônio Cambi. Ele foi ministro do governo FHC e tudo. Aí estava lá na Câmara dos Deputados como deputado para votar. Aí, abstenção. Os repórteres, os jornalistas ficaram sem entender. Então, foram entrevistar o cara. O que é que ele disse? Ele disse que errou na hora de apertar o pitoco lá da máquina de votação. Ele queria votar sim, mas o dedo dele desviou um pouquinho e ele apertou no pitoco da abstenção. Aí foi exatamente o voto dele que ficou faltando. Ele até requereu à mesa da Câmara o direito de mudar o voto, porque ele disse que se enganou, mas a mesa da Câmara não aceitou. E não poderia aceitar, né? Imagine se isso vira costume, né? O deputado votar e depois, não, eu não quis votar assim não. Recebe um mensalão depois, aí chega lá, não, eu não quis votar assim não, eu quis votar assado. Aí ele mudou depois que recebeu o mensalão, né? Não pode. Votou, tá votado, acabou. Então, essa é a interpretação histórica desse dispositivo aqui. Então, na verdade, aqui não tem ou, mas é como se tivesse. Porque o que o governo queria era que os dois dispositivos fossem cumulativos. Mas o governo perdeu por um voto lá na votação. Então aqui tem ou. Interessante. Logo depois que a emenda constitucional número 20 foi publicada no Diário Oficial, o INSS estava exigindo os dois requisitos cumulativos. Aí aconteceu uma gritaria que estava errado, aí o próprio INSS reconheceu. Não, é verdade. Não são os dois, não, é um ou outro. Aí até hoje é um ou outro. Tá legal? Isso que tem aqui no inciso 1 é o que a gente chama aposentadoria por tempo de contribuição. Não exige idade mínima. No regime geral de previdência social,
A aposentadoria por tempo de contribuição não exige idade mínima. Exige tempo de contribuição e carência. A carência é de 180 contribuições. Fica até um pouco esquisito. Olha, como é que exige 135 contribuições para homem, 30 para mulher, e ainda exige carência de 15, de 180 contribuições? 180 contribuições dá só 15 anos, né? É. Mas quem tem 35 não tem 15, obrigatoriamente? Não, porque esse tempo de contribuição no regime geral ainda admite-se contagem de tempo fictício em alguns casos. Para efeito de carência, não se admite contagem fictícia de carência. Tem que ter realmente a contribuição. Agora, como tempo de contribuição, a lei admite alguns casos que são contabilizados como tempo de contribuição, embora não tenha ocorrido a contribuição por parte do segurado. Como, por exemplo, período em que você exerceu atividade rural anterior a novembro de 1991. Esse período aí, ele é contado como tempo de contribuição, mesmo sem a contribuição. Porque antes de novembro de 1991, o trabalhador rural não recolhia contribuição para a Previdência. Então, mesmo sem a contribuição, esse período ele é contado como tempo de contribuição, mas não é contabilizado para efeito de carência. Então, por isso que, no regime geral de Previdência Social, a aposentadoria por tempo de contribuição, além de exigir o tempo de contribuição, que é 35 anos de contribuição para homem, 30 para mulher, ela também exige a carência de 180 contribuições. E aqui no inciso 2, é outro tipo de aposentadoria, é a aposentadoria por idade. Aí a aposentadoria por idade exige o quê? Idade e carência. Não exige tempo de contribuição, exige idade e carência. É 65 anos de idade para homem, 60 para mulher, reduzida em 5 anos para trabalhadores rurais, para pescadores artesanais, garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar. Então vejam, atualmente tem 2 tipos de aposentadorias voluntárias. Aqui no parágrafo 7º do artigo 201. Tem uma que é a aposentadoria por tempo de contribuição e outra que é a aposentadoria por idade. O que é que a PEC está propondo? A PEC está propondo a unificação dessas 2 aposentadorias em uma só. Então elas deixam de ser 2 e passam a ser só uma. E essa uma vai exigir tempo de contribuição e idade de forma cumulativa. Tá legal? Passa a ser só uma, em vez de ser 2, como tem atualmente. E essa única passa a exigir, de forma cumulativa, tempo de contribuição e idade. Então vamos lá, vejamos como é que fica. A idade fica 65 anos de idade para homem, 62 para mulher. E além da idade, é exigido também 25 anos de contribuição. Esses 25 anos de contribuição, tanto faz ser homem como mulher. Então vejam que o tempo de contribuição, se você comparar só com o inciso 1, o tempo de contribuição diminui, né? Porque no inciso 1 da redação atual é 35 para homem e 30 para mulher. E aqui passa a ser só 25. Bem, mas aqui também está sendo exigida idade mínima. Que na redação atual da Constituição, essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela não exige idade mínima. Exige só o tempo de contribuição. Então aqui o tempo de contribuição diminui, mas passa a ser exigido cumulativamente a idade mínima. Tá legal? Então essa é a aposentadoria, digamos, comum, voluntária. Aqui no inciso 2, é apenas
a aposentadoria do segurado especial. O que é o segurado especial? Este trabalhador que está previsto lá no parágrafo 8º do artigo 195. É um pequeno produtor rural ou um pescador artesanal que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar. Então, a PEC estabelece uma idade menor e um tempo de contribuição menor para ele. Então, no caso do segurado especial, que é exatamente o segurado de que trata o parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição, a idade fica 60 anos para homem, 57 para mulher. Vejam que é reduzido 5 anos, né? Porque para os trabalhadores, de forma geral, é 65 para homem, 62 para mulher. Aí, no caso do segurado especial, reduz 5 anos para homem, baixa de 65 para 60, reduz 5 anos na idade da mulher, baixa de 62 para 57. E o tempo de contribuição é reduzido em 10 anos. Olha, para os trabalhadores em geral, o tempo de contribuição é 25 anos. Para o segurado especial, somente 15. Tá legal? Aí aqui os 15 anos de contribuição é tanto para homem como para mulher. A diferença entre homem e mulher é apenas na idade. O segurado especial, idade 60 anos, homem, 57 anos, mulher. Mas o tempo de contribuição é 15 anos de contribuição para ambos os sexos. E para os trabalhadores em geral, 65 de idade para homem, 62 para mulher e 25 anos de contribuição para ambos os sexos. O inciso 3 vai tratar da aposentadoria por incapacidade permanente, que é a atual aposentadoria por invalidez. A PEC está mudando o nome da aposentadoria por invalidez. Ela deixa de se chamar aposentadoria por invalidez, passa a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente. Então, o segurado do regime geral terá direito à aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, observados os requisitos estabelecidos em lei, sendo obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Essa parte aqui diz que é obrigada a realização de avaliações periódicas. Isso é porque, até hoje, a aposentadoria por invalidez, ela é uma aposentadoria concedida a título precário. Ela é concedida porque o segurado perdeu a capacidade para o trabalho de forma total e permanente. Mas se por acaso ele recuperar essa capacidade para o trabalho, a aposentadoria por invalidez vai cessar. Então, por isso que é necessária, são necessárias essas avaliações periódicas. Atualmente, a Lei 8.213 prevê essas avaliações periódicas. Agora, só que a Lei 8.213, ele diz que a partir dos 65 anos de idade, não é mais necessário fazer essas avaliações periódicas. E a PEC 287, ela não está fazendo ressalva nenhuma com relação à idade. Está dizendo que serão obrigatórias a realização de avaliações periódicas. Sim, essas avaliações periódicas são corretas. A pessoa se aposenta por invalidez porque perdeu a capacidade para o trabalho. Se ela recuperou a capacidade para o trabalho, não há razão para essa aposentadoria continuar sendo paga. Tá legal? É isso. O objetivo é conceder uma aposentadoria para uma pessoa que perdeu a capacidade para o trabalho. Mas se acontece um milagre
e ela recupera totalmente a sua capacidade para o trabalho, então a aposentadoria que ela está recebendo, como é por invalidez, que agora passa a se chamar de incapacidade permanente, tem que cessar. Vamos lá, meus amigos, e no caso do professor da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio? Olha, na regra atual, o parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição diz que os requisitos do inciso 1 do parágrafo anterior. Quais são os requisitos do inciso 1 do parágrafo anterior? São esses aqui, ó. 35 anos de contribuição para homem e 30 para mulher. Então, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição do professor da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, o tempo de contribuição será reduzido em 5 anos. Então, fica 30 anos de contribuição para o professor do sexo masculino, 25 anos de contribuição para a professora mulher do sexo feminino. E não é exigida idade mínima. Essa é a regra atual. O que é que a PEC está propondo para professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio? Diz: o professor de ambos os sexos que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, poderá se aposentar aos 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Aí vejam que aqui é para ambos os sexos. Na proposta apresentada pela PEC 287 para os professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, não há diferença entre homens e mulheres. É a mesma regra. Idade mínima, 60 anos de idade, tanto para homem como para mulher. Tempo de contribuição mínimo, 25, tanto para homem como para mulher. Vejam que a regra geral tem diferença entre homem e mulher, né? A regra geral da aposentadoria, para homem a idade é 65, para mulher 62. No caso do professor da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, a idade baixa para 60, para ambos os sexos. E o tempo de contribuição continua 25 anos de contribuição para ambos os sexos. Observem que tanto aqui, na regra dos trabalhadores, de uma forma geral, como aqui na aposentadoria dos professores, eu coloquei esse negócio aqui, vide parágrafo 15. Vide parágrafo 15. O que significa isso, professor? É que nesse parágrafo 15 do artigo 201 da Constituição, na redação que está sendo proposta pela PEC 287, ele diz o seguinte: observe essas idades aqui, ó. Observe essas idades que eu vou marcar aqui. Essa idade aqui de 65 anos, essa idade de 62, essa idade de 60 anos aqui do segurado especial, essa idade aqui de 57 anos da segurada especial, essa idade aqui de 60 anos dos professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Vejam essas idades que foram circuladas aí. O que é que o parágrafo 15 diz com relação a essas idades? Diz assim, olha, não é com essas palavras que eu vou falar, né? É com outras palavras. Mas eu vou dizer com palavras mais fáceis de serem entendidas. Que o objetivo do professor é facilitar a compreensão das coisas, né? Então, a PEC 287 diz o seguinte, olha, essas idades aí, que vocês estão vendo aí circuladas, elas não vão ficar congeladas, não. Elas vão aumentar ao longo do tempo. Como, professor? Vai ter novas PECs aumentando? Não vai precisar de PEC, não. Elas vão aumentar mesmo sem precisar de novas PECs. Porque o parágrafo 15 do artigo 201 da Constituição, na redação que está sendo proposta pela PEC 287, diz que sempre que
a expectativa de vida do brasileiro aos 65 anos de idade aumentar em um ano, essas idades que estão circuladas aí, ó, todas também aumentarão em um ano. Então vejam, não precisa de lei. Basta o IBGE, não precisa de lei, nem precisa de PEC. Basta o IBGE calcular lá que todo ano o IBGE divulga uma tábua de expectativa de vida do brasileiro. E todos os anos, a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado um pouquinho. Mas de um ano para outro, aumenta assim um mês na expectativa de sobrevida do brasileiro. Aí, mas ao longo do tempo, um mês no ano, um mês no outro, um mês no outro, aí chega um momento que chega um aumento de 12 meses, que 12 meses é um ano. Aí sempre que completar um ano de aumento, aí essas idades aumentam também. Então vamos fazer o seguinte. Na data em que essa PEC aqui virar emenda constitucional, vão consultar lá a tábua de expectativa de vida do brasileiro, lá do IBGE. Aí vão olhar, um brasileiro com 65 anos de idade. Qual é a expectativa de vida dele? Atualmente está 18, alguma coisa. 18,6 anos, 18,8, não tem. É só consultar lá no site do IBGE e pegar a tábua de expectativa de vida do brasileiro. Mas digamos assim que seja 18,8 anos. Não tenho bem certeza que está esse valor, mas imagine que seja. Bem, no dia em que o IBGE divulgar uma tábua de expectativa de vida do brasileiro aos 65 anos, é porque a tábua é de acordo com a idade da pessoa, né? Quando ela nasce, 0 ano, qual é a expectativa de vida dela? É uns 78, não sei quanto. Mas à medida em que a idade dela vai aumentando, a expectativa de vida vai mudando, né? Então, o que interessa aqui, para essas idades que estão circuladas aí aumentarem, é a expectativa de vida do brasileiro aos 65 anos de idade, que atualmente é em torno de 18,8 anos. No dia em que chegar a 19,8 anos, aí essas idades aí, todas elas aumentam um ano. Então, o que era 62 passa para 63, o que era 65 vai passar para 66, o que era 60 passa para 61, o que era 57 passa para 58, o que é 60 passa para 61. Por quê? Porque aumentou em um ano completo a expectativa de vida do brasileiro aos 65 anos de idade. Então, o parágrafo 15 do artigo 211, na redação que está sendo proposta pela PEC 287, diz isso. Essas idades não ficam congeladas, não, essas idades mínimas. Ao longo do tempo, elas vão aumentando, sem precisar de lei, sem precisar de nova PEC, sem precisar de nada. Vai precisar só do IBGE divulgar a tábua de expectativa de vida do brasileiro. Sempre que aumentar um ano, a idade aumenta um ano aqui. Beleza? Meus amigos, minhas amigas, nós vimos as regras das aposentadorias que estão sendo propostas pela PEC 287. É isso? Agora, professor, e essas regras, quando essa PEC se transformar numa emenda constitucional, elas já passam de imediato a valer para todo mundo? Ou é só para quem entrar no regime depois que a emenda for publicada? Olha, as regras do jeito que foram analisadas aqui, elas só valem para quem se filiar ao RGPS depois da publicação da emenda. A emenda derivada dessa PEC 287. Porque para quem já é segurado do regime geral, a própria PEC 287 estabelece regras de transição. Aí tanto estabelece regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição, como também estabelece regras de transição
para as aposentadorias por idade. Mas aqui o nosso vídeo já está com mais de 1 hora. Hoje vamos parar por aqui. No próximo vídeo, a gente começa falando das regras de transição, tá legal? Então, um abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.